Dos irmãos a abrirem suas Bíblias comigo. No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreve João, no capítulo 8, nós vamos ler os versículos 49 a 59. Os irmãos acompanhem suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, pela leitura da Tua palavra. Que a palavra do Senhor continue falando aos nossos corações, investigando cada um de nós o que diz a Sagrada Escritura, compreendendo o propósito do Senhor quando nos revela essas coisas. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender a Tua palavra e muito mais, obedecer a Tua palavra. Ler, compreender, obedecer e ter esperança nas promessas, Senhor, que a palavra de Deus nos dá. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, uma nova identidade em Cristo, ou melhor, a nova identidade daqueles que vivem em Cristo. É um título que traz um desafio, uma doutrina para a vida cristã. Refiro-me aos cristãos autênticos, que buscam imitar nosso Senhor Jesus Cristo. Lamentamos que muitos cristãos evangélicos não vivam de tal forma que expresse os valores do Evangelho. Pois disse Jesus, em João 13:34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E ainda disse no versículo 35, João 13:35, diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Quer dizer que a expressão do nosso amor verdadeiro uns pelos outros é uma marca da nossa nova identidade. Porque ou quando é uma realidade? Escreve Pedro na Sagrada Escritura, em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 22, Pedro escreve: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de todo o coração uns aos outros,
ardentemente. Então existe uma diferença entre a fidelidade do crente e a infidelidade do incrédulo. Passa pela expressão de amor verdadeiro uns para com os outros. Logo constatamos, infelizmente, que muitos são hipócritas, porque nem todos que se dizem crente obedecem à verdade. Eles dizem que Deus conhece seus corações. Isto é desesperador para eles, pois conhece mesmo, e ninguém que em sua vida social, familiar, traz sua fé no Evangelho tem certeza da esperança, porque sabe que não pode esconder nada de Deus. Salmos 25, versículo 3, diz assim: com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Então, ser falso, desleal, infiel, proceder traiçoeiramente é vergonhoso. Os que assim procedem não têm esperança, porque sabem que não podem enganar a Deus. Por isso, irmãos, que o Evangelho de João, ele não investe tanto tempo com outros pecados, quanto condenando o pecado da hipocrisia. Olha que nem tudo está perdido. A menina Maressa se recusa a rebolar e fazer dancinhas sensuais na escola, e diz para a professora: minha mãe não deixa, é porque eu sou crente, professora. O ator Tony Stolling, que atuou no filme Quarto de Guerra, ele recusa papéis com palavrões ou sexo por causa da sua fé em Cristo, e ele diz que seu objetivo é agradar a Deus. Se o roteiro traz um conteúdo imoral, anticristão, ele, como verdadeiro cristão, prefere perder dinheiro, perder oportunidade de trabalho, perder promoção, porque o crente recusa fazer qualquer coisa com a qual não pode glorificar a Deus. Os pais ficam preocupados com seus filhos. Quando chega a idade adulta, eles vão estudar fora, longe de casa. Embora o mundo esteja perdido, pai, mãe, não se preocupe, ou se preocupe. O mundo, ainda que perdido, é o caráter que dita a atitude das pessoas. As pessoas convertidas, se permanecem fiéis, se são de fato convertidas, longe dos pais, porque de fato são cristãos verdadeiros. Então, não é motivo para se preocupar, ou é motivo para se preocupar, não sei, mas o que vai determinar é o caráter, não a distância. Obviamente, os pais devem dar bons exemplos para os seus filhos, exemplos de verdadeiros crentes, para transmitir o Evangelho aos seus filhos, por suas palavras e atitudes. Assim como cuidamos da provisão material da nossa casa, nós temos que investir na vida espiritual dos nossos filhos. Os filhos continuam vivos para os pais, mesmo quando se desviam, mas se não forem verdadeiramente cristãos, já estão mortos espiritualmente. Quais são as promessas reveladas nessa passagem? Para quem são as promessas nessa passagem? Como posso receber as bênçãos prometidas aqui? Vivemos uma nova vida em Cristo, por isso somos diferentes daqueles que estão mortos. Então, o Evangelho completo traz promessas e ameaças. Então, nós estamos lendo versículo após versículo do Evangelho. A intenção de pregar o Evangelho todo é não fugir da verdade em um ponto. Primeiro, Jesus prometeu salvação aos que guardarem a sua palavra. Nos versos 49 a 52, nós vamos abordar também.
mais adiante, então, Jesus prometeu salvação aos que glorificam o seu nome. Versículos 52 a 55, seguindo, então, Jesus prometeu salvação àqueles a quem abriu o entendimento. Veja, primeiramente, o Evangelho traz a seguinte promessa: Jesus prometeu salvação aos que guardarem a sua palavra. Vamos voltar ao texto que nós acabamos de ler, no versículo 49. Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Os hipócritas, eles acusavam Jesus de endemoniado, mas Cristo se distinguia deles pela sua fidelidade a Deus. Cristo honra seu Pai com a sua fidelidade e devolve então para eles a acusação de desonrarem a seu Pai. Quando o desonravam, vamos seguindo a leitura, no versículo 50 diz: eu não procuro a minha própria glória, a quem busque e julgue. Então Jesus é um exemplo para quem deseja pregar o Evangelho com fidelidade, sem se preocupar com a sua própria glória, pois para isso é necessário então reprovar os perversos e comunicar a doutrina da salvação. Então, que ninguém procure sua própria glória, embora há quem busque, mas sigamos o exemplo de Cristo, que, segundo Efésios 2:8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, sendo o Senhor da glória, se esvaziou da glória celeste e foi reconhecido em figura humana, como está escrito, tornando-se obediente até a morte. Por isso, afirma aqui no versículo 51, João 8:51, em verdade vos digo, duas vezes no texto que nós lemos hoje, ele vai fazer uma afirmação solene, começando com essa expressão, em verdade, ele diz, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então essa promessa de Cristo traz algumas verdades preciosas, né? A onisciência de Cristo, ele sabe quem são salvos, ele conhece também os perdidos. A eficácia da pregação, o Evangelho, ele aterroriza os perversos, os perdidos, e ele consola os bem-intencionados, os eleitos. E Jesus falava a eles, e havia um público ali de pessoas que certamente nem tudo estava perdido. Qual é a característica do eleito que Cristo afirma aqui de uma forma condicional no versículo 51? Se alguém guardar a minha palavra, significa que aquele que não verá a morte eterna, já está no seguinte estado, vivo espiritual. Você está vivo espiritual? Quando a fé vivifica a alma do homem regenerado, ele guarda a palavra, porque o aguilhão da morte já foi removido, e não pode mais desferir o seu golpe mortal. Enquanto o estado dos filhos da desobediência é o seguinte, morto espiritual, pois não creem nas promessas, não se abalam com as ameaças, não podem ser atraídos a Cristo e desvirtuam a palavra para justificar o seu pecado. O Evangelho não só que tem ameaças, né? Mas ele também tem boas novas. Afinal, o Evangelho quer dizer boas novas. Ele nos traz a doutrina da vida espiritual. O fiel renasce espiritualmente, mesmo que esteja morto, ainda vive, e o incrédulo, mesmo que esteja vivo, está morto. 1 Pedro 1:3 diz assim, 1 Pedro 1:23, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente.
Mas e a graça? Ela está operante e nos traz livramento da morte. Pois pela graça de Cristo, então, isso vai muito além da percepção carnal dos infiéis. O que se manifesta é o que está no íntimo. Aquele que vive, ele expressa vida. Aquele que está cheio do Espírito Santo, ele manifesta o fruto do Espírito Santo. Aquele que está cheio de Deus, ele leva Deus para as pessoas, porque ele já encontrou Deus. Ele teve um encontro primeiro com Deus, então ele transmite essa experiência. Pois pela graça somos alcançados, salvos, transformados. Por isso Romanos 8,10 diz assim: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então estejamos alertas para o discernimento da vida espiritual. E também é necessário distinguir o que é a vida espiritual em comparação com o estado de morte espiritual. Que não estejamos vivendo como pessoas mortas vivas. Nós não vivemos como aqueles que estão mortos. Nós vivemos diferentemente para uma nova vida em Cristo, segundo Cristo. Por isso não desonramos nossos pais. O nosso Pai que está no céu, principalmente. Então, em segundo lugar, o Evangelho nos traz a seguinte promessa: Jesus prometeu salvação aos que glorificam o seu nome. Jesus prometeu salvação aos que guardam a sua palavra, e Jesus prometeu salvação aos que glorificam o seu nome. O comportamento natural daquele que está morto espiritualmente é que ele não glorifica a Deus, ele o tempo todo busca glória para si. João 8,52 diz assim: disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes que se alguém guardar a minha palavra não provará a morte eternamente. Então novamente insultam-no dizendo: tens demônio, por não aceitarem a verdade, nem entenderem a palavra, que o acusam, que o perseguem, que o difama, que o insulta. Veja o que disseram no versículo 53. És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Veja, essas perguntas lembram aquelas que são feitas por pessoas que rejeitam a autoridade de alguém. Sabe com quem você está falando? Quem você pensa que é? Somente Cristo honra ao pai Abraão com sua fidelidade e os devolve a acusação de desonrar a seu pai. Pois se rejeitaram ao Senhor, como poderiam honrar aos patriarcas e profetas que os antecederam? Poderiam se declarar filhos de Abraão segundo a carne, mas não eram filhos de Abraão espiritualmente. Ser filho de Abraão, por ser israelita, da descendência de Abraão, um prosélito da religião de Yahvé, ou da religião judaica, não tem nenhum valor, como está escrito em Romanos 4. Leiam comigo Romanos 4, no versículo 16 em diante, diz: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Assim, pois, todos crentes são filhos de Abraão. Essa paternidade provém da fé e é segundo a graça. Abraão é chamado de pai da fé. No entanto, esses judeus
se gloriam na incredulidade. Eles garantem a sua descendência, eles garantem a sua participação, seu pertencimento à religião. Isso não significa nada nem para eles lá, então, nem para nós aqui agora. O seu pertencimento a uma igreja, a sua adesão a uma religião, não significa nada, porque é pela graça, e é mediante a fé. Se não for pela fé sincera, se você realmente não creu, então, isso é inútil. Eles não eram eleitos se não andavam no caminho de seu pai, Abraão, que é o caminho da fé. Filhos de pais crentes que envergonham seus pais, com seu proceder infiel, não são eleitos e filhos de Deus, porque Deus não tem neto, eles precisam se converter. Filhos de pais crentes precisam se arrepender de seus pecados e crer no Evangelho. Esses judeus, eles pertenciam ao povo eleito, eles já tinham pertencimento, eles já tinham doutrina, eles eram eleitos, eles eram o povo da aliança, eles tinham as promessas, eram descendência de Abraão, mas eram como aqueles que nascem lá, cristão, e são a vergonha de seus pais. Mas prossiga na leitura do versículo 54, João 8, 54 diz assim, a resposta de Jesus. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quer dizer que não importa o que você fala de si mesmo, se não for verdadeiramente, né? Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Então Jesus não glorificou a si mesmo. O que nós conhecemos a respeito de Jesus, Jesus disse que antes foi proclamado pelo Pai, e nos ensina que aqueles que se gabam de ser alguma coisa, não são nada. O testemunho nosso sobre nós mesmos não vale nada. O que vale para testemunho a nosso respeito é o testemunho de outro, como está escrito em Lucas 18, 14, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta, será humilhado, mas o que se humilha, será exaltado. Então, sendo nosso Senhor um exemplo para nós de humildade, ele foi glorificado pelo Pai. Assim, todo que confia em seus próprios méritos, e não em Deus, não é justificado. Segue no versículo 55, entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Então, como posso saber se conheço a Deus? Se, ao contrário que nós imaginamos, conhecê-lo pela palavra, mas esse conhecimento intelectual até o ímpio pode ter, e certamente esse conhecimento é um conhecimento que implica relacionamento, uma experiência profunda com o Senhor Jesus Cristo, verdadeira fé, não fabricada, mas espontânea no coração, dom da graça de Deus, que vem do Espírito Santo. Se ao contrário dos hipócritas, vivo e testemunho da verdade, eu o conheço e guardo a sua palavra, e se glorifico a Deus e não ao meu próprio nome, porque aqueles que são verdadeiramente de Deus, alcançados pela graça, eles são chamados para glorificar a Deus e não seu próprio nome. Glória a Deus pela graça, glória a Deus pela eleição, glória a Deus pelas promessas. Eu louvo com os meus lábios e vivo para a glória do seu nome. Então isso reflete que sou verdadeiramente cristão. E por último, então, o Evangelho nos traz a seguinte promessa: Jesus prometeu salvação àqueles a quem abriu o entendimento.
Vamos ler novamente o versículo 56, João 8, 56 diz: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Então Cristo lembra-lhes novamente a paternidade natural, tendo acabado de negar-lhes a paternidade espiritual. Quer dizer, eles podiam ser da descendência de Abraão, mas não eram filhos espirituais de Abraão, porque Abraão é o pai da fé, e eles se gloriavam na incredulidade da sua descendência, do seu pertencimento a uma religião, etc., como nós já vimos no tópico anterior. Abraão, então, durante toda a sua vida, ele desejava ver o florescimento do reino do Messias, que é o Cristo. Essa verdade se aplica a Abraão, assim como a muitos cristãos. Todo cristão verdadeiro deseja ver o florescimento do reino de Deus. Me alegra quando eu vejo um cristão dizendo que tem anseio por missões, ele deseja ardentemente, ele está pronto para investir seu tempo, seu dinheiro, sua vida, para ver o florescimento do reino de Deus. Eu quero estar na presença de Deus, eu quero ver o crescimento do reino de Deus, a proclamação do evangelho, a expansão missionária. Eu quero cantar Maranata. O verbo utilizado aqui, traduzido para regozijou-se ou alegrou-se, em outras versões é traduzido para exultou, para ver o meu dia, disse Jesus a respeito desses. Expressa zelo, cheio de afeto, é ardente desejo. Quer dizer que Abraão se viu cheio de amor, por ver florescer o reino do Messias, o Cristo. Como Abraão viu então o dia do Senhor? Pelos olhos da fé. Ele viu. Isso é o que Cristo afirma. Lucas 10, 24, diz assim: muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Quer dizer, ele diz que Abraão viu. Eles estavam diante de Abraão, os judeus ali, escribas e fariseus, mas eles não reconheceram o Messias, o Cristo, diante deles. Eles não podiam reconhecê-lo porque estavam cegos espiritualmente. E no versículo 57 de João 8 diz: perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Então Cristo tinha quase 34 anos, mas eles lhes deram um pouco mais para o ridicularizar, para dizer que ele não parecia tão velho assim, né? E de uma perspectiva natural e incrédula, disseram que Abraão já havia morrido há séculos antes dele nascer. Então no versículo 58, respondeu-lhe Jesus. Novamente Jesus Cristo faz uma solene afirmação, começando com essa sentença: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele testemunha solenemente da sua existência divina, dizendo: em verdade eu vos digo. Então Cristo mantém o foco e diz aos incrédulos que não conseguiam ver mais do que a aparência da carne, antes que Abraão existisse. Então, não se importando com detalhes sobre sua idade, mais do que mera aparência humana, Cristo nos mostra que o que só pode ser percebido pelos olhos da fé, antes que se manifestasse na carne, quer dizer, antes que Abraão existisse, ou antes que ele nascesse, eu sou. Então, com essas palavras, então, Jesus se exclui da classe natural dos seres terrestres. Ele se põe acima dos poderes humanos, e ele afirma: antes de todas as eras, ele é o que é, um ser celestial e divino.
o que é significado pelo impronunciável nome que ele tomou, o nome divino em Êxodo 3,14, eu sou o que sou, estendendo então o poder da graça de Cristo quanto a ser Ele, o Redentor do mundo, comum a todas as eras. Por isso que nós, expliquei de manhã, por isso que nós não somos dispensacionalistas, nós sabemos que Abraão foi salvo por Jesus Cristo. E o que ele conheceu que pode ser revelado através do Antigo Testamento, o proto-evangelho, é que nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, desde o primeiro até o último que vai ser. Hebreus 3:8 diz a palavra do Senhor: Jesus Cristo, ontem e hoje e o mesmo o será para sempre. Então Cristo já existia naquele tempo, ainda não tinha se revelado como se revelou. Palavras muito fortes para aqueles que não conheciam o mediador de todas as eras, porque Jesus Cristo não lhes abriu os olhos para ver aquele que estava diante deles, para crer. Mas ele não disse, eu fui. Mesmo encarnado, ele afirma, eu sou. Essa é sua condição invariável, do princípio ao fim. Ele não disse que antes que Abraão fosse, mas antes que Abraão existisse, o que implica que Abraão, ele teve um princípio de existência. Jesus Cristo não está ao lado dos patriarcas e nenhum dos profetas, como muitos insistem em dizer, que Jesus Cristo é mais um profeta sábio sobre a face da terra. Muitos vão negar a divindade de Jesus Cristo, para te arrastar ao engano. Ele é o mesmo, que não teve um princípio de existência, começo ou início, e não teve ou terá um fim de existência. Ele é o eterno. Então João 8,59 diz assim: então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Veja, o zelo dos ignorantes é cheio de ódio, e está pronto a cometer homicídio. Cristo se livrou então pelo seu poder secreto, né? Sob sua condição humana, aparência humilde, nos ensina a debilidade humana, mas ele mostra nos judeus o pior do que a fraqueza do corpo franzino, é a cegueira espiritual. Jesus se retirou deles, deixou-os na sua soberba e religião, no templo externo, porém no engano, porque não lhes abriu os olhos, não lhes concedeu crer ser ele o Messias, o Salvador do mundo. Eles possuíam um templo, no qual Deus não habita. Esse é o fim seguido por muitos frequentadores do templo, que não se tornam o templo, porque não são cheios do Espírito Santo. Eles estão sempre banindo a Cristo, por desobediência, por ignorância, porque não lhes abriu o entendimento. Falsos crentes, falsos mestres, mortos-vivos, que profanam o santuário, buscando a sua própria glória, no disfarce, na aparência exterior de religião, de igreja. Por isso, irmãos, caminhando para a conclusão, lembremos, vivemos uma nova vida em Cristo. Com isso nós somos diferentes daqueles que estão mortos. Essa nossa nova identidade tem todos aqueles que vivem em Cristo. Testifica que não estamos mortos espiritualmente. Então nós podemos herdar uma promessa de valor inestimável, a salvação em Cristo Jesus. Jesus o tempo todo no Evangelho, ele contesta a hipocrisia, e ele revela o que implica verdadeiramente para que sejamos salvos.
Jesus prometeu a salvação aos que guardarem a sua palavra. Jesus prometeu salvação aos que glorificam o seu nome. Jesus prometeu salvação àqueles a quem abriu o entendimento. Guarda essa palavra do seu coração, pois nós somos informados nessa passagem que essa promessa é para aqueles que guardarem a palavra. A promessa revelada é para os que glorificam o nome, não o seu próprio nome, mas o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Abre o seu entendimento. Você pode ler a passagem e concluir. Se alguém honrar o Senhor, guardará a palavra. A palavra não, quem guardar a palavra, tem promessa. Quem guardar a palavra, disse nosso Senhor Jesus Cristo, não verá a morte eternamente. A salvação é pela graça, é mediante a fé em Jesus Cristo, mas isso aqui é a expressão da fé. Guardar a palavra. E quem guardar a palavra, não verá a morte eternamente. A natureza divina de Cristo, que garante que Ele cumprirá o que Ele prometeu. Ele faz tudo para glorificar a Deus, a fim então de que vivamos para a sua glória. Então os judeus, eles aguardam até hoje a revelação de um Messias humano. Eles estão reconstruindo e reedificando, reorganizando para restaurar a adoração no templo em Jerusalém. E eles aguardam o Messias que será revelado, segundo o que eles creem, porque eles não o conheceram. Quem o conhece guarda a sua palavra, e com alegria verá a volta do Messias divino, que vem nas nuvens com poder e glória. Eles aguardam o Messias humano. E certamente Jesus Cristo veio em forma humana, em carne, mas Ele voltará, mas não mais naquela humilde forma. Eles serão enganados. Enquanto nós guardaremos a palavra, estaremos esperando o Messias que vai descer do céu. Se crermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crendo, então temos vida em seu nome. Então venha a Cristo hoje, com sincero arrependimento e fé, para que não morra, mas tenha a vida eterna. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, que os nossos corações se alegrem na esperança, e sejam fortalecidos na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Que guardemos, ó Deus, a Tua palavra que ouvimos nesta noite, para termos esperança, não enganosamente, como aqueles que não o conheceram, mas vivendo, Senhor Deus, uma viva esperança, sejamos vivificados espiritualmente para obediência por fé à verdade em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que agora se aproximam com fé ao nosso Senhor Jesus Cristo, reconciliando-nos, ó Deus, consigo mesmo, para que vivamos para uma viva esperança, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor com cânticos, dediquemos ao Senhor as nossas ofertas, com salmos também, e cânticos espirituais de todo o nosso coração. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos ler o Salmo 25, do verso 1 ao verso 10. Em seguida nós estaremos louvando ao nosso Deus de pé, quem aqueles que puderem se colocar. Salmos 25, de 1 a 10. Durante os cânticos também, os irmãos estiverem preparados, podem estar depositando seus dízimos e suas ofertas. Oração por auxílio divino. Salmo de Davi. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos.
Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Amém.